E aí pessoal, o grande mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra você a abertura que eu considero a abertura mais agressiva da história do xadrez. Então se você tem aquele instinto assassino nas suas partidas e gosta de sacrificar peças pra conseguir um ataque contra o seu adversário, fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da abertura que eu vou te ensinar. E se você curte esse tipo de tema para os vídeos aqui do nosso canal, já aproveita para dar um like aqui no vídeo e deixa nos comentários o que você achou, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, eu tenho um convite para te fazer, que na próxima semana, do dia 26 até o dia 30 de outubro, vai rolar o desafio Próximo Nível. O que é esse desafio Próximo Nível? Vai ser uma semana inteira de aulas ao vivo comigo e com outros grandes mestres, que nós vamos te ensinar como atingir o próximo nível. E para você participar é muito simples, é só você se cadastrar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Você faz o seu cadastro, é totalmente gratuito e assim você vai conseguir participar de todo o desafio e acompanhar todas as aulas do treinamento, beleza? Bom, então bora começar aqui. Bora começar as análises dessa abertura super agressiva. Então ela começa com o lance 1 E4, então E5 e agora as brancas fazem F4. Bom, esse é o famoso Gambito do Rei. O Gambito do Rei ele foi muito popular naquele período romântico do xadrez. Então era o período onde os jogadores tentavam atacar a todo custo. E por isso que os gambitos ficaram tão populares como o Gambito do Rei. Então era de bom gosto naquela época o jogador fazer um sacrifício de peão ou até mais, fazer um sacrifício material para já começar a lutar pela iniciativa. E era considerado assim um comportamento reprovável o adversário não aceitar esse gambito. Então hoje nós sabemos que é possível recusar um gambito, né? Existem outras alternativas, mas se você analisar as partidas daquela época, era dessa forma que os jogadores jogavam. Então um sacrificando e o outro aceitando todo o material, pagando para ver se realmente vai existir alguma compensação por esses sacrifícios. Bom, mas o que acontece aqui no Gambito do Rei? Por que as brancas jogam esse F4 fazendo um sacrifício, né? A ideia de um gambito é que você consiga alguma compensação pelo peão sacrificado, o que pode ser um maior domínio do centro, uma vantagem no desenvolvimento, alguma vantagem para que você consiga transformar em um ataque. Então, por exemplo, o Gambito do Rei, a ideia básica é que depois do lance E por F4, as pretas aceitando esse gambito, o branco ele vai tentar dominar o centro, fazendo assim o lance D4. E as brancas vão ficar com um forte centro de peões. E nós sabemos que na abertura, um dos principais objetivos é você conquistar o controle do centro, né? Controlar as casas centrais é extremamente importante. E feito isso, as brancas vão desenvolver as peças, trazendo um cavalo para C3, um cavalo para F3... E assim o branco ele pode conseguir a posição dos sonhos na abertura, que é ficando com um forte centro de peões e todas as peças desenvolvidas apoiando esse centro. E pode ser que as brancas até recuperem esse peão jogando bispo por F4 em algum momento. No entanto, a tarefa das brancas não é tão simples assim, né? Depois de E por F4, se por exemplo o branco faz D4, o preto já tem opções como o lance dama H4 cheque. É possível jogar assim, né? Seria uma variante bem agressiva também, né? Em que o branco teria que jogar com rei E2 e jogar com rei no centro e depois ganhar alguns tempos em cima da dama, né? É possível, isso já foi jogado inclusive, mas existem outras alternativas, como o gambito do cavalo do rei, fazendo o cavalo F3 e o gambito do bispo do rei. Então essas são as alternativas mais jogadas. E a variante super agressiva que eu vou te mostrar, ela surge do gambito do cavalo do rei. Então depois de cavalo F3, o branco ele defende aquela ideia de dama H4 e as brancas querem jogar com D4 e bispo por F4.
Então, o lance crítico nessa posição, é claro que o preto ele vai ter outras alternativas também, mas o lance crítico que nós vamos analisar aqui é o lance G5, onde as pretas tentam segurar o peão a mais. Então é aquele lance mais materialista, em que o preto ele tenta realmente ficar com aquele material a mais e depois desenvolver as peças, de repente jogando bispo G7, D6, H6, cavalo F6 e assim conseguindo rocar. Bom, então depois de G5, bispo C4, esse aqui é um lance bem típico do gambito do rei, pois o ponto F7 é o ponto mais vulnerável da posição das pretas. Então é aquele ponto onde o branco ele vai tentar atacar mesmo, né? Isso acontece em outras aberturas também, como a abertura italiana, ou o próprio ataque Fegatello, que eu analisei há alguns dias. E o bispo C4 aqui no gambito do rei é a mesma ideia, já pressionar esse ponto, o ponto F7. Só que agora, depois do bispo C4, as pretas podem fazer G4, atacando assim o cavalo de F3 e expulsando a peça que defende aquele cheque em H4. Então, por exemplo, se tirar o cavalo para E5, o preto ele tem essa possibilidade de dama H4 cheque. E é aqui que vai surgir a variante super agressiva, que eu considero a mais agressiva da história do xadrez, que ela surge depois do lance roque. Então, as brancas simplesmente ignoram a ameaça do cavalo em F3 e além de ter sacrificado um peão, que é o normal do gambito do rei, as brancas sacrificam uma peça inteira, sacrificando agora o cavalo de F3. Essa variante ela é conhecida como gambito músio e é realmente uma das mais agressivas que eu conheço. Que depois do lance G por F3, dama por F3, o branco ele tá com bastante material a menos, ele tá com uma peça inteira a menos. No entanto, o branco ele tem uma compensação, que as peças das brancas estão todas desenvolvidas. Você percebe que o preto ele não desenvolveu nenhuma peça, nenhuma peça tá em jogo. Enquanto o branco ele já conseguiu rocar, ele já tem possibilidades de ataque em F7, a coluna F já está aberta. Então por esse motivo o branco ele tem uma compensação. Só que o branco ele tem que atacar, o branco ele é obrigado a atacar para aproveitar essa vantagem, porque se o branco ele joga de uma maneira passiva, então as pretas vão colocar as peças em jogo e o preto ele vai ter material a mais. Só que nesse momento não é fácil do preto fazer valer essa vantagem material. E é isso que o jogador de brancas quer, ele quer aproveitar rápido para atacar o adversário. Bom, então aqui, depois do lance dama por F3, as pretas geralmente jogam com dama F6, para defender assim o peão de F4 e já defender F7 também. É um lance assim um pouco estranho porque o preto desenvolve a dama, de uma maneira prematura, mas acontece que outros lances, como por exemplo um bispo H6 para defender assim o peão de F4, ele permite que o branco faça D4. E agora as brancas ficam com esse forte centro de peões e o branco ele está desenvolvendo as peças rapidamente, por exemplo, cavalo C3 e depois bispo por F4. Então, por exemplo, aqui só para ilustrar essa variante, depois de cavalo C3, D6, bispo por F7, essa ideia acontece em muitas variantes, o branco sacrifica ainda mais uma peça, rei por F7, bispo F4, dama H5 cheque, rei G7, agora torre por F4, e o branco ele tem ótimas possibilidades de ataque nessa posição. O branco já está dobrando as torres na coluna F e tem ideias de jogar um torre F7, Aqui já ameaçou torre F7, dando mate em 1, e tem essa ideia de dobrar as torres e trazer mais uma peça para o ataque. Então essa variante ela ilustra os perigos das pretas aceitando assim tanto material. Então aqui dama F6 é o lance mais jogado, é o lance que tem mais partidas. E é claro que as brancas não vão querer trocar as damas fazendo um lance como dama por F4 agora. Para que o ataque do branco ele tenha sucesso, as brancas vão manter as damas, que assim tem mais possibilidades. E agora o branco ele vai continuar fazendo mais sacrifícios. Então, se você vai jogar essa abertura, você precisa ter em mente que você tem que jogar
no espírito do Gambito do Rei. Então o jogador de Gambito do Rei ele não fica com dó de sacrificar as peças. Ele vai sacrificar material para conseguir atacar. Então aqui o branco já está com uma peça a menos, só que o lance mais direto é o lance E5. Ele sacrifica mais um peão com o objetivo de abrir mais a posição e desviar a dama da defesa de F7. Então aqui depois de E5, se o preto ele não toma em E5, joga um lance como dama E7, então D4. E novamente é uma posição muito fácil de jogar de brancas. Tá jogando cavalo C3, bispo por F4 ou até dama por F4. Por exemplo, cavalo C6, dama por F4. E já tá atacando F7 imediatamente. Então o lance crítico é dama toma E5. E aqui a gente vai entrar nas complicações selvagens aqui do Gambito Múzio, que depois de dama por E5, as brancas sacrificam mais uma peça. As brancas jogam bispo por F7. Então já é a segunda peça sacrificada, com o objetivo agora de trazer o rei para o centro do tabuleiro, deixar o rei ainda mais exposto. O lance crítico vai ser o bispo por F7. Outra possibilidade seria jogar com rei D8. Então quem resolver jogar essa abertura, então tenta aprofundar nessas opções das pretas, por exemplo o rei D8, mas o rei de qualquer maneira ele continua exposto nessa posição. Mas aqui a gente vai analisar o lance crítico, que é o lance rei por F7, que logo a gente vai entrar nas análises de uma partida que eu selecionei aqui para te mostrar como modelo, que é uma partida que foi jogada pelo Shirov, que é um jogador extremamente agressivo. Para quem conhece as partidas do Shirov, sabe que com ele não tem brincadeira, sempre vai ter fogo no tabuleiro. E essa é uma partida que eu separei para ilustrar essa variante aqui para você. Então, rei por F7 e agora as brancas fazem D4. Segue com a ideia de abrir linhas, abrir a posição para chegar no rei do adversário. E o material, ele já ficou em segundo plano há muito tempo, O branco ele já sacrificou duas peças, então ele sacrifica mais um peão. Dama toma D4. Uma possibilidade, seria dama F6 ou então dama F5. Dama F5 eu considero inclusive o lance mais crítico dessa variante, em que eu coloquei aqui uma posição que as brancas poderiam jogar, por exemplo, com G4, dama G6 e agora bispo por F4. E a posição é um caos aqui, que está vindo bispo E5. E aqui uma outra possibilidade, seria jogar com o lance dama F6. E aí vai surgir uma posição parecida, vai jogar bispo por F4, D6, cavalo C3, cavalo C6 e agora cavalo E4. Então essas ideias de cavalo C3 ameaçando cavalo D5 e cavalo E4 criam muitos problemas aqui pro jogador de pretas, porque agora sempre que tirar a dama pode ter um ataque descoberto. Sempre que tirar a dama da coluna F vai sobrar algum descoberto. Então esses pulos de cavalo aqui podem causar problemas para as pretas. Por exemplo, o cavalo E4, se joga um dama por D4, tem bispo E3 cobrindo o cheque ao mesmo tempo dando um descoberto. É claro que não precisa tomar em D4, mas é só uma maneira de ilustrar aqui os perigos da variante, Bom, mas aqui a gente vai ver o dama por D4. Para quem for aprofundar nessa posição, eu recomendo que veja o dama F5. Mas aqui dama D4, bispo E3, aproveitando que existe esse tema da cravada, que não dá para tomar em E3 com cheque, que tem dama por E3, o peão de F4 está cravado. Então a dama ela tem que voltar, por exemplo, dama F6. Um lance como dama por B2, aí seria um exagero total, aceitando todo o material mesmo. Esse seria o jogador super materialista, só que em algum momento dá problema você aceitar tanto material assim sem desenvolver as suas peças. Por exemplo, aqui dama por F4, dama F6, dama C4 e aqui já está perdendo a dama já. Por exemplo, D5, dama C7, cavalo D7, cavalo C3, pode tomar a dama a qualquer momento em F6. Rei G7, torre F6, cavalo F6 e agora bispo D4. E aqui já está vindo ideias como, por exemplo, torre F1, cavalo toma D5.
E o problema das pretas é que o preto ele não tem uma peça em jogo e o rei está muito exposto, né? Aqui o branco ele tem uma vantagem enorme. Bom, então voltando aqui para a dama F6, bispo por F4 e o branco ele vai seguir o desenvolvimento agora como se nada tivesse acontecendo, como se o branco não tivesse com 2 peças a menos aqui. Lembra que enquanto o preto ele não conseguir colocar as peças em jogo, a posição ela continua sendo jogável, continua com compensação para as brancas. Só que o branco ele tem que ser rápido aqui. Então não tem as ideias de cavalo C3 para cavalo D5, ou cavalo C3 para cavalo E4, trazendo a torre de A para E1. É assim que o branco ele vai completar o desenvolvimento. Bom, então aqui, depois de bispo por F4, rei E8 vai entrar na partida que eu separei, que é a partida que foi jogada pelo Shirov. Mas aqui eu quero te mostrar uma variante também, que é um lance que faz bastante sentido, que seria o lance cavalo E7, para colocar as peças em jogo. Então, por exemplo, cavalo C3. E agora, por exemplo, se faz um lance com o bispo G7 para tentar desenvolver, de repente fazer um roque artificial aqui com torre F8 e rei G8, o branco poderia seguir com cavalo D5. Cavalo toma D5, dama toma D5. E agora, se jogar um dama E6, tem uma variante bem bonita, fazendo bispo H6 cheque, dando um descoberto. E agora, se levar esse rei para G6, está levando dama G5 mate. Se levar esse rei para E7, então pode cravar a dama. E se leva o rei para G8, aí tem um lance muito bonito arrematando aqui a posição, que é o lance torre de A, E1. Já atacando a dama, e quando tomar em D5, tem torre E8 cheque, bispo F8 e torre por F8, assim conseguindo dar mate. Então assim, nessa variante vai surgir algumas posições muito bonitas, alguns arremates, e você tem que estar muito ligado à tática para conseguir aproveitar esses temas que vão surgir durante a partida. Então aqui bispo por F4, rei E8, foi o lance jogado na partida do Shirov. E aqui, depois de rei E8, o Shirov faz um lance cavalo C3. Ele segue desenvolvendo, surgem algumas ameaças aqui, né, como a ameaça de cavalo D5. As pretas fizeram cavalo C6, cavalo D5, que já ataca a dama em F6 e ataca C7 também. E agora a dama G6. Bom, o branco poderia já jogar um cavalo toma C7, recuperando um pouco do material. Mas aqui o Shirov ele faz torre de A E1, colocando a última peça em jogo. Então você tem que colocar as peças rapidamente em jogo, aproveitar a iniciativa, né? Então quando você tem essa iniciativa, quando você tá atacando, você tem que sempre buscar lances rápidos, lances que vão criar ameaças a todo momento. Você não pode dar respiro para o seu adversário, tá? É assim que funciona numa posição de ataque e nessas posições como as posições que surgem do gambito do rei. Então aqui torre de A E1, bispo E7, e aqui vem um lance assim que destrói a posição das pretas. Então esse momento aqui, se quiser até pensar nesse momento, tentar encontrar algum lance para o branco já ter temas de mate, já ter ideias de ataque, porque aqui vem um lance muito bonito das brancas, que o Shirov ele faz um lance bispo D6. Então é um lance que é o lance mais forte da posição. Ele já cria a ameaça direta de dar mate 1 com dama F8, aproveitando que o bispo de E7 ele tá cravado. Então aqui as pretas fazem rei D8, tentando assim sair desse tema de mate. Só que agora vem dama F8 cheque, sacrificando a dama, bispo por F8. E a partida termina com o lance bispo toma C7, dando mate. Então, a partida muito bonita essa, a partida do Shirov. Ele basicamente sacrificou todas as peças, né, e conseguiu fazer essa pintura aqui, depois do lance bispo toma C7, já conseguindo arrematar a partida. Então, pessoal, essa é a abertura que eu considero a abertura mais agressiva que existe, o gambito músio, que é uma variante do gambito do rei, em que as brancas sacrificam a peça logo no início da partida.
Então, no lance 5 com roque, esse é um lance que caracteriza o Gambito Múzio. As brancas sacrificam uma peça e daí em diante o branco ele vai sacrificar ainda mais material para conseguir atacar, né? Esse que é o objetivo de um gambito, né? Você sacrificar material para conseguir assim a iniciativa e poder atacar o seu adversário. É uma abertura interessante, né? Se alguém resolver jogar essa posição, eu recomendo que aprofunde, né? Porque é claro que o preto ele tem os seus recursos também nessa variante. Mas se você gosta de emoção nas suas partidas e gosta de jogar essas posições super complicadas, vai ser uma abertura bem interessante de jogar, beleza? Bom, então é isso, galera, essa abertura que eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Bom, então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até o próximo.